Vamos para a nossa segunda parte da leitura de hoje, Jeremias capítulo 12. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Plantaste-os, e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado está à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelha para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se-ão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. O país é devastado, profecia contra os seus devastadores. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança e entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Não é por acaso que eu gosto de dizer o amado da nossa alma, porque ele diz para nós que nós somos a amada da alma dele. Sabe quem é essa? A igreja de Jesus, que você, eu fazemos parte. Olha só. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança e entreguei a amada da minha alma na mão de seus inimigos. Aqui ele se referia a Israel, desobediente, mas hoje a amada do Senhor é a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 8. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim. Por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, ajuntai-vos, todos os animais do campo. Vinde e devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em assolação o tornaram, e a mim clama na sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isso a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até outro extremo da terra. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que, depois de os haver arrancado, tornarei e me compadecerei deles, e os farei tornar cada um à sua herança, e cada um à sua terra. E será que, se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal,
então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer, diz o Senhor. Capítulo 12 foi um pouco menor, 17 versículos, e aqui já começamos então o capítulo 13. O cativeiro é representado por um cinto de linho. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor. Eu o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos e levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios, para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que dize-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe, aqui não é etíope, é estirpe, de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém, e fá-los-ei em pedaços, uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor: não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. E, se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa de vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte, onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas da tua glória? Que dirás, quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça, se foste tu mesmo que contra ti os ensinaste?
É isso mesmo, ensinaste. Porventura, não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal, pelo que os espalharei. Isso, os espalharei. Aqui já não está no passado, está no futuro. Isso tudo aconteceu. O próprio Deus espalhou a nação de Israel por todos os cantos do mundo. Então ele diz, pelo que os espalharei como o restolho que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu descobrirei as tuas fraldas até ao teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém! Não te purificarás? Até quando ainda? Então vamos agora terminamos aqui o capítulo 13, vamos para 1 Crônicas 16. Então estamos ali com 11h51, eu penso que até o 15, número 15 de minutos, nós devemos terminar. Então 16 é uma continuação de a arca elevada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor, e repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Ação de graças e cântico de Davi. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe e Benaia e Obed-edom e Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno.
dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela, andavam de nação em nação, e deu um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e, por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que se não abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68. A este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Oza ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos continuamente pela manhã e à tarde. E isso segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Emã e a Jedutum e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trombetas e símbolos para os que os faziam ouvir, e instrumentos de músicas de Deus. Porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. 43 versículos, esse capítulo, mas tão glorioso. Eu não sei, não estou me lembrando agora que salmo seria esse aqui, porque isso aqui é um salmo, mas nós vamos procurar, tem Bíblia, essa Bíblia que ela não está dando a referência, mas muitas versões traz a referência onde tem esse salmo. E vamos ver se a gente consegue achar hoje. E amanhã a gente traz, porque esse salmo é muito lindo. Que Deus te abençoe e te guarde, e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Que essa paz do Senhor, que excede a todo entendimento, possa continuar no teu coração. E se porventura você ainda não a tem, é fácil, como diz o salmo: louvai ao Senhor, buscai ao Senhor de toda a tua força, com todo o seu entendimento, com toda a tua alma,
E o Senhor está pronto para entrar no teu coração. Pelo contrário, Ele que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. E dessa forma, a alegria do Senhor, que é a nossa força, vai reinando no nosso coração e a gente vai levando, diante de tanta tempestade, de tanta adversidade dessa vida, muitas, adversidades, porém com a alegria do Espírito Santo de Deus, porque Ele é a nossa alegria e a nossa força. Fique na paz do Senhor e até amanhã no nome do Senhor.